certeza. Não, é porque a gravação expulsa, às vezes, alguns da sala. Sei, professor. Hoje a gente vai começar o assunto de inequação. Tá? A inequação é um assunto muito importante. Na última aula, mesmo com a turma alfa, a gente viu algumas questões até de cinema que são utilizadas, as interpretações, né, de quem pode, de quem não pode assistir um determinado filme. Ela toda comentando depois que o povo perguntou, E a inequação... O que cinema tem a ver com inequação? Pois é, você tem uma ideia. E a inequação, ela vai ajudar muito nesse processo, tá? Então, assim, antes, fazendo uma análise da palavra inequação, a palavra inequação, ela tem uma curiosidade, que ela tem praticamente dois prefixos. Porque na palavra equação, equi é um prefixo grego que significa igualdade. Então, por isso que na equação, a equi, a gente trabalha com igualdade. Aí, na inequação, eu adicionei um outro prefixo antes do prefixo equi, que é o prefixo in aqui, ó. Que significa dentro. Significa dentro, mas também significa uma oposição, tá? Um antagonismo. É uma ideia de negação. Então, quando eu digo que uma pessoa é infeliz, que ela não é feliz. Entendeu? Sim. Quando eu digo que uma pessoa é inconsequente, é porque ela não mede as consequências do que diz, do que faz ou do que fala. Quando eu digo que a pessoa é... Quando eu digo que alguma coisa é inapropriada, é porque ela não é apropriada. Então, você percebe que o prefixo in, ele traz uma ideia de negação. De um não, tá? É de um não. Por que, Pedro? In é dentro em inglês? Professor. Quando você fala in-house, você está falando dentro da casa. Por isso que eu disse isso. Ah, tá. Mas aí não tem a ver com... Na verdade, o português está mais fiel ao grego do que o inglês. Né? Porque o prefixo in, ele vem do grego e traz essa ideia de negação. Né? De você negar o que você está falando posterior a ele. Então, inequação... não é que esteja errado, está com outro contexto. O inglês ele tem mais influência da língua latina do que da língua grega. O português é que tem muita influência da língua grega. Então, vamos para a ideia de inequação. Então, o que é inequação? Inequação é uma não equação. É uma não igualdade. E na matemática, o que não é igualdade, a gente chama de desigualdade. Tá? Então, o que seria desigualdade na matemática? Né? No nosso dia a dia, existem vários fatores que eu posso dizer que algo é diferente de outro. Então, por exemplo, se eu for observar pessoas, existem várias características que eu posso olhar para as pessoas para dizer que elas são desiguais ou diferentes umas das outras. O negro e o branco, né, são diferentes, né, têm características diferentes. Ou que tem um cabelo liso e que tem um cabelo crespo, o que é mais alto e o que é mais baixo, o que é mais gordo, o que é mais magro, o que é magro e o que é malhado. Então, você percebe N qualidades, né, que diferenciam uma pessoa da outra. Na matemática, isso não acontece. A matemática é muito mais objetiva no processo de desigualdade. Então, na matemática, a desigualdade ela tem a ver mais com números, né? E eu tenho dois números A e B. Eu tenho dois números A e B. Bom dia, professor. Desculpa o atraso, eu estava no link errado. Ah, tá bom, meu aluno. Eu tenho dois números A e B, tá? E esses dois números, ou eles são iguais, então A e B podem ser iguais, ou A e B podem ser diferentes. Então, ou eu digo que A é igual a B, ou eu digo que A é diferente de B. Só que se tratando de números, se A é diferente de B, só acontece uma dessas duas coisas aqui. Ó. Ou A é maior do que o B, ou A é menor do que o B.
Então, não tem como, gente, dois números serem diferentes e um deles não for maior do que o outro. Então, você percebe que na matemática, ou dois números são iguais, ou um é maior do que o outro. Então, essa é a ideia da desigualdade. 7 é igual a 7. 7 é diferente de 8. Bom, se 7 é diferente de 8, conclui-se que 7 é menor do que 8 ou que 8 é maior do que 7. Então, não tem uma terceira via, né? Não existe uma outra qualidade pela qual a gente diga que dois números são diferentes, a não ser a qualidade de que um é maior do que o outro. Tá? Então, a gente percebe que a desigualdade na matemática, ela tem mais aplicações do que a própria igualdade. Porque o que é igual, mas o que é diferente não. Ou é maior ou é menor. Tá? E aí a gente percebe que esse termo aqui, A diferente de B, a gente usa, né? Não com aquela ideia da diferença entre A e B. Por que não? Porque na matemática, quando a gente usa o termo diferença, a gente está falando de quê, gente? Subtração. De subtração. Então, por isso que agora a gente vai usar o termo, em vez de usar o termo diferença, a gente vai usar o termo desigualdade. Porque quando me reporto à palavra diferença, eu estou falando disso aqui, ó, de A menos B. A diferença entre A e B é A menos B. Agora, a desigualdade entre A e B é A diferente de B, o que me faz concluir que A é maior ou menor do que B. Até aí alguma dúvida, gente? Não, senhor. Então, agora a gente vai trabalhar com os princípios da desigualdade. São dois princípios. Tá? Então, o princípio aditivo da desigualdade. O que é que diz o princípio aditivo da desigualdade, gente? O princípio aditivo da desigualdade vai dizer algo acerca de eu somar. Eu tenho uma desigualdade lá, então, por exemplo, eu tenho A é maior do que B. Eu já sei que A é maior do que B, beleza? Aí eu pergunto, se eu pegar um número C qualquer e somar nos dois membros dessa desigualdade, então se eu pegar A e somar com C e pegar o B e também somar com o C, o que é que vai acontecer? Se A é maior do que B, A mais C é maior do que B mais C, ou eu mudo o sentido da desigualdade quando eu somo esse C aí? Pode falar, Pimenta. Você levantou a mão? Desculpa, professor, levantei a mão sem querer. Mas respondendo, continuaria A mais C é maior que B mais C. Exatamente. Então, A mais C é maior do que B mais C. Então, perceba que quando eu somo, por exemplo, gente, quem é maior? 7 é maior do que 5. Certo? 7 é maior do que 5. Então, se eu somar um 3 dos dois lados da desigualdade, então eu vou ter que 7 mais 3, e do outro lado eu vou ter 5 mais 3. Quanto é 7 mais 3? 11, 10. 10. 11. E quanto é 5 mais 3? 8. Então, o que é que a gente percebe? Que 7 mais 3 continua sendo maior do que 5 mais 3. Então, o que é que eu concluo aí do princípio da desigualdade? Que quando eu somo ambos os números, ou quando eu somo um mesmo número a ambos os membros de uma desigualdade,
o meu sentido da desigualdade não se altera. Ok? Então, vamos anotar isso. Quando somamos ou subtraímos Então, quando somamos ou subtraímos ambos os membros de uma desigualdade por um mesmo número, não alteramos o sentido da desigualdade. Então, palavra-chave aqui, ó, quando somamos ou subtraímos por um mesmo número, não alteramos o sentido da desigualdade. Até aí, alguma dúvida, gente? Não, professor. Agora vamos para o princípio multiplicativo da desigualdade. O princípio multiplicativo da desigualdade, a gente vai trabalhar ou com a multiplicação, no aditivo, com adição e subtração. No multiplicativo, com a multiplicação e divisão. Então, vou começar pela mesma ideia lá. Se eu digo que A é maior do que B e pego A e multiplico pelo C e pego o B e multiplico pelo mesmo C, será que se A é maior do que B, A vezes C é sempre maior do que B vezes C? Ou pode ser maior, pode ser igual, pode ser menor? Eu acho que A continua sendo maior, né? Não, A é maior, que já está dito, que A é maior. A pergunta é, A vezes C é sempre maior do que B vezes C? Então. E aí? Não, professor, eu diria que não. É verdade. Não seria não. Porque se A for positivo e C for negativo, após realizar a multiplicação, A ficaria menor que C. Ah, não, gente. A é A. AC C é C. ficaria menor que BC. Ah, então se o C for um número negativo, se C for um número negativo, você vai inverter a desigualdade? Dá um exemplo aí, Pimenta. Vai ficar como? Vamos lá, vamos dar exemplo de numérico. 7 é maior do que 3. E aí, vai ficar como? Qual é o seu exemplo? Eu coloquei, por exemplo, 7 vezes menos 2, 7 vezes menos 2, que ficaria menos 14, que dá menos 14. é menor que 3 vezes menos 2. Menor que 3 vezes
Menos 2. Menos 2. Que dá quanto? 3 vezes menos 2? Menos 6. Menos 6. Então, qual é a conclusão? A gente já viu, isso aí está correto, tá, gente? Multiplicando por... o 7 é maior do que o 3. Mas quando eu multiplico o 7 e o 3 por menos 2, eu vou ter um menos 14 de um lado e um menos 6 do outro. E aí o menos 6 passa a ser maior. Então, já é a primeira coisa que a gente conclui. Né? No princípio multiplicativo, se o Czinho lá que eu estou multiplicando for negativo, vai acontecer o que com o princípio, com o sentido da desigualdade? Ela inverte, né? Vai inverter. E vai inverter o sentido da desigualdade. Alguma dúvida até aí, gente? Não. E se o C for positivo? Aí você entra com mesmo, né? Ela se mantém. E se o C for positivo? Se o seu for positivo, vai continuar como 7 vezes o 7 sendo maior. Exatamente. Então, vamos colocar isso aqui? Então, a gente já vai colocar isso. Deixa eu pegar isso aqui. Aqui eu vou dividir em 2, tá? Eu vou colocar o primeiro com essa mãozinha aqui. Então, vamos lá. Professor, uma pergunta. Então o sentido só pode mudar se for negativo. Só muda quando a multiplicação e divisão por um número negativo. Exatamente. Então, quando... eu vou copiar daqui, tá? Só copiou a parte de cima. Só que no lugar de somamos ou subtraímos, o que é que a gente vai colocar? Multiplicamos ou dividimos. Exatamente. Então, observe. Quando multiplicamos ou dividimos, ficou pequeno o espaço aqui para dividirmos, mas vai dar certo. Ou dividimos ambos os membros de uma desigualdade por um mesmo número agora positivo, por um mesmo número positivo, não alteramos o sentido da desigualdade. Então, quando multiplicamos ou dividimos ambos os membros de uma desigualdade por um mesmo número positivo, não alteramos o sentido da desigualdade. Então, como é que eu vou colocar isso aqui embaixo? Então, se A é maior do que B, se A é maior do que B, A vezes C é maior do que B vezes C quando C for maior do que zero, ou quando C for um número positivo. Até alguma dúvida, gente? Professor, só me desculpa, mas eu ainda não consegui entender. Vamos lá. Você concorda que A é maior do que B aqui, né? Está sendo dito que A é maior do que B, certo? Então, 7, vou colocar. 5 é maior do que 4. Confere? Sim, senhor. Todo número positivo aí, qualquer, Maria Elvira, aqui você vai multiplicar tanto 5 quanto o 4. Número positivo. 6. Quanto? 6. 3? 6. Então vai ficar 5 vezes 6. E do outro lado vai ficar quem? 4 vezes
6. Concorda? Sim, senhor. Então, 5 é maior do que 4. Se eu pegar o 5 e o 4 e multiplicá-los por 6, será que o 5 vezes 6 vai continuar sendo maior do que 4 vezes 6? Sim. Pronto, é isso que eu estou dizendo lá. Quando eu multiplico ou divido ambos os membros de uma desigualdade por um número positivo, o sentido da desigualdade permanece, tá vendo? Ou seja, quem está no primeiro membro continua maior do que quem está no segundo membro. Entendeu, minha aluna? Entendi, professor. Obrigada. Pronto. Aí eu acredito que vai ficar mais claro ainda quando você vê o número negativo. E aí a gente viu, Pimenta falou, que quando o número é negativo, o que é que acontece mesmo, Pimenta? A desigualdade inverte. A desigualdade inverte seu sentido. Então, Sim. quando multiplicamos ou dividimos ambos os membros de uma desigualdade por um mesmo número negativo, anota aí, o que é que acontece com a desigualdade? Ela inverte o sentido. O sentido da desigualdade se altera. O sentido da desigualdade se altera. Aqui, Maria, ó. O que é que eu sei? Eu sei que menos 5 é maior do que menos 8. Todo mundo concorda que menos 5 é maior do que menos 8, gente? Sim, senhor. Pronto. Aí eu vou pegar tanto o menos 5 quanto o menos 8 e vou multiplicar pelo menos 2, por um número negativo. Então vai ficar menos 5 vezes menos 2 e o menos 8 vezes o mesmo menos 2. Quanto é menos 5 vezes menos 2, gente? 10. 10. 10. Positivo. E quanto é menos 8 vezes menos 2? 16. 16. E aí, quem é maior, 10 ou 16? 16. Entendeu, Maria Elvira? Entendi, professor. Aí o sentido da desigualdade, ó, mudou. O sentido da desigualdade mudou. Então, mudou o sentido da desigualdade. Muda o sentido. Muda o sentido da desigualdade. Ok, gente? Ficou claro isso? Sim, senhor. Então, Senhor. eu tenho... Só um momento aqui, gente. Professor, o senhor depois pode subir de novo para eu tirar, para eu copiar, ou o senhor já colocou no AVA? Já está no AVA. Mas eu posso subir aqui rapidinho. Pronto, hein? Dá para ver? Então, qual é a conclusão, gente? Se A é maior do que B, A vezes C é menor do que B vezes C, quando C for menor do que zero.
ou quando C for um número negativo. Tá tranquilo aí, gente? Professor, por que eu tenho que saber o princípio da desigualdade? Para quando a gente for resolver uma equação, a gente perceber coisas importantes. Por exemplo, vamos começar logo a resolver a primeira equação aqui. X mais 4 é maior do que 10. Perceba, que número somado com 4 faz com que x mais 4 seja maior do que 10? 7. Diga o número aí, gente. X é igual a 7. Ó, 7. Quando o x é 7, 7 mais 4 é quanto? 11. Então já serve. Para mim, x igual a 7 serve. Diga aí o outro número que eu somo com 4. 8. X igual a 19. 19. Diga o número menor do que 7. Números acima de 7. Diga o número... 9, 10, 11, 12. Calma. Diga o número menor do que 7 aí. 6, professor, 6. Mais Quando 6 x mais é 4 6, não é igual a 10. 6 mais 4 é 10. Então, qual vai ser a ideia aí? Tem que ser maior do que quanto para atender a minha exigência? Maior do que Maior 6 que 6. ou a partir de 7. Qualquer número maior do que 6 é solução para essa minha equação. Então, aqui, ó, qualquer número, para que x mais 4 seja maior do que 10, o x tem que ser maior do que 6. Professor, adorei esse assunto, porque ele é bem facinho, é só você carregar a lógica com a cabeça. Exatamente. O x aí tem que ser qualquer número maior do que 6. Qualquer um. Então, uma pergunta, a solução pode ser assim? X maior? Assim? Não. Como é que coloca a solução? Aí é que tá. Mas mais lá embaixo a gente fala sobre isso. Tá? Aí, gente, preste atenção aqui, ó. Se eu digo assim, ó, menos, vamos supor que eu estava resolvendo lá a minha equação e chegou a essa ideia aqui, ó, menos x é maior que 5. Menos x é maior do que 5. Tá resolvido o meu sistema aí? Ou eu tenho que fazer alguma coisa? Pense na Menos x é qualquer número maior que 5. Falta fazer alguma coisa, senão dá tudo errado. Menos x é qualquer número que seja maior que 5. Mas quando eu resolvo uma equação ou uma inequação, eu quero o valor de x ou de menos x? É o valor de x. Eu quero o valor de x. Então, o que é que eu tenho que fazer aí? Multiplicar por menos 1? Multiplicar os dois membros dessa desigualdade por menos 1. O professor daria tudo errado se tentasse fazer com menos x. Porque se fosse menos x, a gente teria que dizer que seria maior que menos 5, porque menos com menos dá mais. Só que menos 4 é maior que menos 5 e daria errado. Exatamente. Então vai ficar como aqui? X maior que menos 5. X maior ou menor? Menor. Menor do que menos 5. Porque quando eu multiplico por um número negativo, o sentido da desigualdade muda, Pedro Henrique. Ficou claro isso, gente? Está vendo a importância de eu saber esse princípio? Eu vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto, ok? Isso aqui é rapidamente, só porque eu nunca consegui entender. O professor queria que alguém respondesse errado só. Que isso? A minha pergunta é, professor, basicamente, quando a gente está numa reta numérica, o número é negativo. Em situação de fração, a gente ia colocar, por exemplo, menos 5 sobre menos 1? Menos 5, sim. Seria isso? Então, eu não usaria número positivo. Obrigado. Gente, ficou claro até aí? Alguma dúvida? Vamos resolver na equação? Mas é claro. Vamos resolver na equação. Falta 2 minutos, mas vamos resolver, professor. Falta quantos minutos? 3. 2. Meu Deus, já? É por isso que eu fico decepcionado.
Nossa, vamos resolver essa equação aqui, gente, rapidinho. 3 que multiplica x mais 1 é maior. Professor, mas na verdade não faltam 6 minutos, porque ela vai até. Ah, é porque teve. É porque segundo o horário tá dizendo que é até 8, até 8 O professor vai ter 8h35, porque, tipo, Então, tem intervalo entre aula e outra. Então vamos Na lá. verdade, dá 35. Tem 6 minutos. Vamos lá, gente. 3 que multiplica x mais 1 é maior do que 6. Gente, o algoritmo de resolver a inequação é o mesmo do resolver a equação. Algoritmo é uma técnica. Então, a técnica que você usa para resolver a inequação é a mesma técnica que você usa para resolver, que você resolvia a equação. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? A gente já pode dizer que é 3x mais 3. Exatamente. Então, fica 3x mais 3 é maior do que 6. E aí vai ficar como? Sabemos que 3 mais 3 seria 6. 3x é igual a 3. Qualquer número maior que 3. Então, x tem que ser maior qualquer número maior que 1. Maior que 1, exatamente. Então, ó, é só fazer o quê? 6 menos 3. Tá vendo? Esse mais 3 vem para cá como menos 3. Então, vai ficar 3x é maior do que 3, logo x é maior do que 1. Tá vendo? X é maior do que 1. Só que aí tem uma diferença. Essa não é a solução. Como é que eu represento a solução da minha equação? Anote aí, ó. A solução é representada assim, ó. O meu conjunto universo aqui é o quê, tá, gente? O universo é o conjunto Q. U igual a Q. O conjunto universo é o quê? Então vai ficar assim, ó. X pertence a Q, tal que, essa barra vertical aí, ela é chamada de tal que, ou seja, x é qualquer número racional. Professor, eu não entendi nada do que o senhor colocou aí na solução. Desde que o x seja o quê? É cheque, professor? Exceto não, desde que, com a condição que x seja maior do que 1. Professor, só pode explicar como a gente vai conseguir descobrir que fazer uma solução dessas aí? Solução é x pertence a Q, tal que x é maior do que 1. Ela é bem padrão. Por quê eu faço isso, professor? Então a gente vai usar cheque, tal. Cheque o quê, man? Tá maluco, guerreiro? X pertence a quê? Negócio de cheque. Porque aí é basicamente x é QI. É, mas esse ezinho aqui, ó, ele significa pertence na matemática. Professor, até hoje eu não entendo porque essa o x pertence ao universo Q desde que x seja maior que 1. X é um elemento do conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais. Então, x é um elemento do conjunto dos números racionais, mas o x não é qualquer elemento desse conjunto. O x ele tem que ser maior do que 1. Então, sempre a gente vai usar... Professor, o senhor pode dar outro exemplo? Eu não entendi direito. Aí a incógnita maior que 1, seria isso? Isso, exatamente. Padrão. Ou maior que o número que for. Vamos para uma segunda inequação aqui, ó. 4x mais 16 é maior que 2x mais 8. Como é que eu resolvo essa inequação aí, gente? Só tem uma pergunta agora. É o seguinte, se x é maior que 1, seria de acordo com 3x mais 3 é maior que 6, só que não seria de acordo com 3, abre parênteses, x mais 1, fecha parênteses, é igual a 6. Por que não? Se é a mesma expressão.
Ah, não, peraí, professor, eu tô sendo burro de novo, professor. Tô achando que 3 é mais 3, não vezes 3. Arrego, viu, guerreiro? Vamos lá. Vamos resolver aí essa equação. Vai ficar como? Vai ficar como? Eu resolvi, mas eu acho que tá errado, professor. Fala aí como você fez, Vini. Eu mantive o 4x, aí foi 4x menos 2x é igual a 2x, e eu fiz maior que 8 menos 16. Exatamente. E aí? 2x é igual a menos 8? 2x é maior do que Maior menos que menos 8. 8, desculpa, é o costume. É o costume. Aí x é igual a menos 4. X é maior que menos que menos 4. Pronto. Como é que eu vou colocar a solução? Solução é x pertence a X q pertence aqui. desde que x seja maior. Maior que menos 4. Então, x pertence a Q, tal que x é maior do que menos 4. Entendeu, Luiz? O segundo exemplo? Entendi agora, professor. Obrigada. Excelente, minha aluna. Gente, alguma dúvida aí? Não, e a aula acabou. Não, professor. Não, professor. Deixa eu gravar aqui.